E a gente vai conversar agora com o professor Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Professor, muitíssimo obrigada por nos atender, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui na rádio Band News FM. Professor, essa é sua área, né? Sua área de expertise. Então, quero aproveitar para entender do senhor exatamente o tamanho dessa diferença, né? A gente vem falando de forma geral sobre as desigualdades no poderio militar entre os dois países, mas gostaria, por favor, que o senhor nos explicasse qual é o tamanho, né, dessa diferença, para que a gente tentasse dimensionar de que abismo a gente está falando. Realmente existe uma desproporcionalidade muito grande entre as Forças Armadas da Rússia e as Forças Armadas da Ucrânia. Essa desproporcionalidade, ela acontece tanto em termos de números, quanto também em termos de tecnologia. A Rússia, ela possui números muito superiores de combatentes e de equipamentos bélicos, e também a tecnologia russa, ela é muito superior à tecnologia da Ucrânia. A gente pode falar de números específicos para se ter uma ideia. Em termos de soldados da ativa, a Ucrânia ela tem 200 mil e a Rússia tem 900 mil. Em termos de soldados da reserva, a Ucrânia tem 900 mil e a Rússia ela tem 2 milhões. Em termos de números totais, a Ucrânia tem 1 milhão e 100 mil soldados e a Rússia tem 2 milhões e 900 mil. Em termos de aeronaves de ataque, a Ucrânia tem 98, a Rússia tem 1.511. Em termos de helicópteros de ataque, a Ucrânia tem 34, a Rússia tem 544. Em termos de tanques, a Ucrânia tem 2.596 e a Rússia tem 12.240. Em termos de veículos blindados, a Ucrânia tem 12.303 e a Rússia 30.122. E, finalmente, para concluir, em termos de artilharia, a Ucrânia tem 2.040 peças de artilharia e a Rússia 7.571. Pois é, uma diferença muito grande, né, Gabi? Eu te interrompi? Não, eu ia falar isso, que a diferença é brutal, né? Não tem nem como comparar. Não tem forças, né? E a gente fica assustado quando vê essa atitude de colocar a população civis, né, para lutarem com essas armas improvisadas, né? Professor, na sua avaliação, qual cenário que a gente pode acompanhar com esse desenrolar desses ataques? Mais cedo a gente conversava em entrevistas também aqui na Band News FM, com especialistas e nossos repórteres trazendo relatos de que é isso, um soldado russo com um tanque de guerra vai acabar entrando em confronto e conflito com essas pessoas e com quem se deparar pela frente vai sair atirando, não tem aquele filtro, aquela escolha, né, de recuar, vai acabar invadindo e expandindo as suas ações. Como é que o senhor enxerga esse conflito direto, professor? Aqui tem uma questão muito interessante e eu vou trazer um exemplo histórico para nos ajudar a pensar essa invasão russa da Ucrânia. Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 e a superioridade militar norte-americana era enorme em relação ao Iraque. A campanha militar convencional foi um passeio. Em poucas semanas, os Estados Unidos derrubaram as forças armadas iraquianas, derrubaram o governo de Saddam Hussein e o então presidente norte-americano George W. Bush, ele estava num porta-aviões estadunidense dizendo que a missão ela tinha sido cumprida. Mal esperavam os norte-americanos que pouco tempo depois iria se iniciar uma insurgência que trouxe à memória dos Estados Unidos a guerra do Vietnã, e o Iraque se transformou em um lamaçal.
Eu não sei se esse cenário ele vai acontecer agora na Ucrânia, mas se a população da Ucrânia tiver vontade de combater, o fato da Rússia ela ser superior em números e em tecnologia não necessariamente vai trazer um resultado certo da guerra. Isso não define o fim da guerra, não vai definir necessariamente a vitória. A gente pode observar que há muita população ucraniana fugindo, particularmente para a Polônia, mas se a população ela ficar e lutar, mesmo que seja com coquetel Molotov ou com fuzis AK-47, ela pode infligir danos na Rússia e mostrar que uma conquista militar ela não será fácil. E isso sobe a moral da Ucrânia e dificulta o passeio da Rússia. Professor, a gente tem uma presença militar russa, na verdade, desde 2014, talvez a gente possa falar até um pouco antes, mas desde 2014 de forma consistente, pelo menos no leste ali da Ucrânia. A gente tem grupos armados atuando, a gente já teve conflito entre grupos armados. O que eu queria perguntar para o senhor é, de onde vêm essas armas? Quem arma esses grupos? A gente está falando de milícias, a gente tem presença, por exemplo, de grupos militares privados que atuam nessas regiões. Enfim, eu queria entender um pouco quais são os atores que estão envolvidos aí nesse território tão complexo. Existe na Ucrânia, no leste do território, as regiões separatistas, até há pouco tempo as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, que na última segunda-feira foram reconhecidas pelo governo de Moscou, mas só pela Rússia e não pela Ucrânia e também não pela comunidade internacional. A maioria da população dessa região, ela fala russo e se identifica com a Rússia, e milícias armadas, elas são um fenômeno que existe ao longo da história, inclusive é um fenômeno muito comum, elas existiam em Roma, elas existiam nos Estados Unidos, elas são um fenômeno bastante frequente na história, inclusive antes da formação do Estado-nação moderno, como nós o conhecemos, e das Forças Armadas, que são um fenômeno característico do Estado-nação moderno. Então, há essas milícias, elas são armadas pelo governo da Rússia, conduzindo uma espécie de guerra por procuração. E existem também os grupos militares privados, ou as companhias de segurança e militares privadas, e aqui especificamente o grupo Wagner. O grupo Wagner é uma empresa de segurança e militar privada russa, que tem sido usada como uma ferramenta da política externa de Moscou. Ela foi usada na Síria, ela foi usada na Líbia, ela tem sido usada também na Crimeia e na Ucrânia, porque é uma forma da Rússia alcançar os seus objetivos de política externa de forma a não deixar tão claras as suas impressões digitais. A gente já viu outros países fazerem isso também, né? Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Obrigada mais uma vez pela atenção aqui com a Band News, viu? Até uma próxima. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.